Fala, meus gradientes, tudo beleza? Professor Lucas aqui. Vamos falar hoje sobre um assunto muito maneiro, que é a indução eletromagnética. Vem comigo. Olha só, para a gente poder começar a falar sobre indução eletromagnética, a gente precisa primeiro compreender o que é o fluxo magnético. E aí o fluxo de qualquer coisa é a quantidade dessa coisa que está passando em uma determinada área. Eu peguei aqui uma superfície qualquer, né? Então, uma superfície bem aqui estranha. Coloquei aqui umas linhas de campo em azul. A gente lembra que o vetor indução magnética, o vetor campo magnético, ele vai ser tangente às linhas de campo. Coloquei ele em vermelho. E eu coloquei aqui um elemento de área. O que vai ser esse elemento de área, né? Estou pegando aqui um elemento infinitesimal de área, muito pequenininho, ou seja, uma areazinha muito pequenininha, que eu vou aproximar ela a um retângulo, e o fluxo magnético nessa superfície vai ser definido pela soma de todos os fluxos que atravessam essas áreas pequenininhas. E o que define essa área é sempre um vetor normal a ela. Isso vem da geometria analítica, né? E o que define um plano, o que define a superfície, é o vetor normal a essa superfície. Fechou? Então, o que vai importar para a gente é o tamanho dessa superfície, o módulo dela, né? Que eu estou chamando aqui de dA, e o vetor normal a ela, que é o vetor n. Então, veja, o ângulo entre o vetor n e o campo magnético é θ. E aí a definição tá, do fluxo magnético é a seguinte, olha. Nesse caso aqui é um fluxo bem pequenininho, né? Então é um dφ, tá? dφ. Ele vai ser simplesmente esse vetor d produto escalar com esse vetor dA. O vetor dA ele é definido por esse vetor normal, tá? Ele vai ser um vetor n vezes o próprio produto dA, onde o módulo do n, né, vai ditar a direção dessa superfície, é um vetor normal à superfície, e dA vai ditar o módulo dessa superfície, né, o tamanho, a área dessa superfície. Beleza? O produto escalar, gente, ele é definido em geometria analítica. E ele é definido como sendo o módulo dos vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, esse dφ pequenininho, que é o fluxo que atravessa essa areazinha aqui pequenininha, é dado por b dA cosseno de θ. Então, se eu somar todos os fluxos em toda essa superfície aqui, eu vou ter o fluxo total que atravessa essa região. Entendeu o pensamento? Então, o fluxo ele é igual ao somatório de todos esses b dA cosseno θ que atravessam essa superfície. A gente não vai usar isso, né? Porque esse conceito aqui é um conceito de cálculo. Tá? Esse daqui é uma definição um pouco mais generalizada da que vocês veem, que eu quis apresentar para vocês. E aí, olha só. Vamos pegar uma superfície, que é essa superfície aqui menorzinha. Uma superfície que vocês conhecem, né? Desculpa. Então, bom, quadrado, a área é A. E tem aqui um fluxo, né? Tem uma quantidade de campo aqui, de linhas de campo que atravessam essa área. E esse campo ele é uniforme, né? Se você perceber, as linhas elas estão paralelas, espaçadas igualmente, tudo mais. Então, o fluxo magnético que atravessa essa área é definido simplesmente por B. Essa área aqui toda, que é a área de um quadrado, um retângulo, seja lá, que a gente conhece, tá? Cosseno de θ. Beleza? Bem tranquilo. Qual é a unidade de medida disso aqui? Bom, a unidade de medida no sistema internacional é campo Tesla, área metro quadrado, e cosseno de θ é uma grandeza adimensional. Não tem dimensão o cosseno de um ângulo. Tá? Então é Tesla vezes metro quadrado. A gente dá o nome disso de Weber. WB. Weber. Sim. Tá? Se a gente estiver falando do sistema gaussiano, isso aqui vai ser em Gauss vezes centímetro quadrado. Né? Então, o campo magnético é medido em Gauss, a área é medida em centímetros quadrados. É um sistema gaussiano não, né?
sistema CGS, centímetro, grama, segundo. E aí vai ser definido em Maxwell essa unidade de medida aqui, fluxo. A gente não usa quase isso, não vou nem colocar. Olha essa situação aqui que eu quis trazer para vocês. Quando a gente fala lá em força magnética atuando sobre uma carga elétrica, a gente diz o seguinte: o trabalho da força magnética ele é nulo. Mas observa, o trabalho da força magnética ele é nulo apenas naquela situação, né? Quando a gente está falando de carga elétrica imersa num campo magnético. Então, força magnética atuando em cargas elétricas pontuais não produzem trabalho. Mas essa situação aqui que eu estou colocando para vocês, ela é diferente. Não é essa. Então, olha só. Eu tenho aqui um trilhozinho, né? Eu tenho uma barra condutora, tá? Todas essas barras aqui são condutoras. Elas estão ligadas numa diferença de potencial. Esse circuito é um circuito fechado, tá? Só não fechei ele porque aqui no final, né? Porque o que vai dar justamente o fechamento desse circuito é essa barra aqui, que é uma barra condutora, né? Então, imagina o seguinte, eu tenho essa barra, sobre ela vai estar atuando uma força magnética, por quê? Eu vou dar uma leve velocidadezinha para ela aqui no início, tá? E aí ela está imersa num campo magnético, e a gente sabe que força magnética numa barra é dada por Bill, lembra disso? Força magnética é B e L. E essa força magnética F aqui é a força resultante aqui desse circuito, tá? desse nosso sistema aqui. Bom, o comprimento dessa barra é L e ela vai percorrer uma distância D. Quanto que vai ser o trabalho realizado por essa força F? Bom, é simplesmente força vezes a distância. Lembra disso? Que a gente vê lá em Física 1. A força é B e L, então o trabalho dessa força F vai ser dada por B e L vezes D. E, presta atenção, essa parada aqui, ó, D vezes L, é essa área que eu acabei de desenhar em vermelho aí, de achurar em vermelho. Certo? Isso é uma variação de área, beleza? Né? Porque isso aqui é um retângulo, base vezes a altura, vai me dar a área do retângulo. Então tem que L vezes D é o ΔA. Então o trabalho da força F é calculado por B vezes ΔA vezes o I. E B ΔA vai ser a variação do fluxo magnético. Beleza? Esse aqui é o nosso delta φ, delta do fluxo magnético, que a gente acabou de definir. BA cosseno θ. Se eu estou fazendo um delta A, é porque eu estou variando esse fluxo. Beleza? Então, isso aqui vai ser importante, tá? Eu posso definir o trabalho das ações magnéticas como sendo uma corrente elétrica que vai atravessar esse circuito aqui, né? Tá ligado a uma DDP, um desenho aqui. Uma corrente elétrica I que atravessa, que perpassa por esse circuito, vezes a variação do fluxo magnético. Ficou claro? Isso é importante. Segura essa informação que ela vai ser importante ali para frente. Então veja bem, o que é importante aqui para realizar trabalho? O que é importante para realizar trabalho é ter variação do fluxo magnético, certo? Então, bom, existe uma lei aqui que vai ser a lei de indução eletromagnética, que a gente vai ver agora, que eu vou definir com vocês, vai ser a lei de Lenz, que ela vai dizer o seguinte: a gente sabe que um ímã ele produz um campo magnético, né? Que sai do polo norte, não é isso? E entra no polo sul. Então, botei aqui esse ímãzinho que está aqui, ó, gerando esse campo magnético. Fechou? Quando eu aproximo, ó, eu tenho mais linhas de campo. Aqui eu só desenhei 4, mas eu tenho mais. E quando eu aproximo esse ímã da nossa espira, essa espira aqui é um fio condutor, por exemplo, o que acontece? Eu vou ter mais linhas de campo entrando nessa espira, né?
Porque se eu pego se eu pego isso daqui e aproximo, ó, da nossa espira, eu faço entrar mais linhas de campo dentro da espira. E aí, eu estou então variando essa intensidade de campo magnético que está passando pela espira, ou seja, eu estou variando o fluxo magnético. Isso vai fazer com que apareça nessa espira uma corrente elétrica induzida. Então, corrente induzida. Essa corrente induzida, ela vai gerar um campo magnético produzido por essa corrente que está na espira, que é contrário ao campo indutor. Então, olha só, esse campo vermelho é o campo indutor. Como eu estou variando o fluxo magnético que atravessa essa espira, eu estou fazendo passar por ela uma corrente elétrica induzida. E essa corrente elétrica induzida, ela tem direção tal que gera um fluxo magnético induzido que é contrário ao fluxo indutor. Beleza? Então, se esse fluxo aqui em vermelho vai da direita para a esquerda, o fluxo induzido tem que ir da esquerda para a direita. Então, tem que ser um fluxo assim. Para lá. Ficou claro isso? Isso é importante. E quem diz isso aqui para a gente, essa direção da corrente, né, falou, foi o Lenz. Então, vou escrever isso aqui para a gente porque isso é importante. A variação de fluxo magnético gera na espira uma corrente elétrica induzida, uma corrente elétrica induzida na direção, né? Numa direção que produza campo magnético induzido contrário ao indutor. Fechou? Isso é importante. Então, eu vou fazer variar o fluxo magnético que está passando, que atravessa essa espira aqui. Variei o fluxo. Essa variação de fluxo gera uma corrente elétrica induzida numa direção tal que essa corrente vai produzir um campo magnético induzido contrário ao contrário ao campo magnético indutor. Desculpa. Então, a corrente elétrica induzida produz um campo magnético induzido contrário ao campo indutor, que é o fluxo. Fechou? E aí, então vocês acabaram de perceber que o que é importante aqui para a gente é variar o fluxo magnético. E como que a gente pode variar o fluxo magnético? Então, primeiro, o fluxo ele é definido por BA cosseno θ. Então, eu posso fazer variar o B, que é variar a intensidade. Tá? Variar o B, que é o módulo do campo magnético. Ou eu posso variar a área, né? Ou seja, se eu mudo a área que está sendo atravessada pelas linhas de campo, eu estou mudando o fluxo magnético também. Variar a área. Ou variar o ângulo. Né? Variar o ângulo aqui que está entre o campo magnético e o vetor normal, né? Porque, olha aqui, aqui a espira está nessa posição. Se eu mudo a posição da espira, eu estou mudando o ângulo aqui entre o vetor normal e o vetor campo magnético, e aí eu estou, então, tendo uma variação de campo magnético. Fechou? De fluxo magnético. Então, primeiro caso, olha só. Se eu tenho aqui esse ímãzinho, aqui, está nessa posição.
e eu vou aproximar esse ímã da espira, que é exatamente o caso que a gente acabou de ver aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que entre nessa espira mais linhas de campo. E as linhas de campo, a quantidade de linhas de campo, né, é proporcional à intensidade do campo magnético. Se eu tenho mais linhas de campo que atravessam uma superfície, a intensidade do campo é maior. É diretamente proporcional. Então, se eu aproximo esse ímã, eu aumento a quantidade de linhas que entram na espira, então estou aumentando o módulo desse campo. Essa é uma forma. A segunda maneira, variando a área. Peguei agora 2 ímãs, beleza? Esse aqui só não desenhei, né? Só não desenhei o polo sul aqui para cima dele. E também não desenhei o polo norte desse aqui. Mas são 2 ímãs colocados, um de frente para o outro. Eu vou ter um campo magnético que sai do polo norte para o polo sul. Confere? E aí, olha só, tem essa espira e eu vou dar uma velocidade a essa espira da esquerda para a direita. Nessa situação aqui inicial, eu estou tendo apenas essa areazinha aqui, ó, da espira que está sendo atravessada por linhas de campo. Conforme essa espira vai andando, agora ela toda está dentro dessa região. Então eu mudei a área que está sendo atravessada pelas linhas de campo. Então eu também variei o fluxo magnético, porque eu variei a área que está sendo atravessada pelas linhas de campo. Foi? E o terceiro caso, que é quando a gente varia o ângulo. Ó, eu falei, eu tenho uma espira, mudo a posição dessa espira. Olha. Nesse caso, o ângulo é 1. Nesse segundo caso, o ângulo é outro. Se eu mudei o ângulo, eu mudei o fluxo, logo eu tenho variação de fluxo magnético. Fechou? Esse daqui é interessante porque eu tenho um caso em que o fluxo é máximo e um caso em que o fluxo é mínimo. Né? Qual é o caso de fluxo máximo e fluxo mínimo? Ó, se o ângulo é de 0 graus, e que ângulo é esse? Tá? É o ângulo entre o vetor normal e o vetor campo. Beleza? Eu vou ter que o fluxo ele é máximo. Né? Por quê? O fluxo ele é definido por BA cosseno de θ. Nesse caso máximo aqui vai ser cosseno de 0. E a gente sabe que o cosseno de 0 é 1. Então o fluxo é definido por B vezes A. Já no caso do fluxo mínimo, aqui, ó, quando o ângulo ele é de 90 graus, quer dizer que o cosseno de 90 é 0, né? Então o fluxo ele vai ser BA cosseno de 90 graus, cosseno de 90, zerovski, então o fluxo ele é 0. Ou seja, eu não tenho linhas de campo que estão atravessando essa superfície. Né? Todas as linhas elas estão paralelas à superfície. Show? Beleza. Vamos falar agora da lei de Faraday, que é a lei que vai definir para a gente aqui como que a gente vai calcular essa FEM induzida. Então, eu peguei esse caso aqui que a gente fez do ímã, primeiro, né? Então, estou fazendo variar o fluxo magnético através da variação da intensidade desse campo, porque se eu estou aproximando o ímã, olha só, eu tenho que estar aproximando ou afastando o ímã, tá? Não adianta só ter um ímã, tem que estar movimentando esse ímã. Por isso que tem aqui esse vetorzinho de velocidade. Então, vou aproximar o ímã da nossa espira e, pô, eu consigo, pela lei de Ohm, calcular essa força eletromotriz aqui induzida. Nessa espirazinha, que é uma espira condutora, se eu quiser, eu pego aqui uma lâmpadazinha, conecto os terminais dessa lâmpada, aqui, ó, essa lâmpada vai acender. Tem que estar variando o fluxo, de novo, tá? Não pode só simplesmente ter um ímã, tem que estar movimentando esse ímã. Ele vai gerar essa corrente elétrica induzida, que eu pego aqui aquele multímetro, né? Consigo calcular quanto que vale essa força eletromotriz induzida pela primeira lei de Ohm. A gente sabe que Epsilon vai ser igual a R vezes a corrente induzida. Ficou claro isso? De boaça. Lembra ainda há pouco que eu falei com vocês sobre o trabalho das ações magnéticas? E aí, bom, a gente chegou nesse resultado, ó, que o trabalho das ações magnéticas, da força magnética, vai ser igual a corrente vezes a variação do fluxo. Eu vou utilizar isso aqui. Só que se eu estou falando desse caso aqui, ó, o trabalho magnético, ou das ações magnéticas,
vai ser dado pela corrente induzida vezes a variação de fluxo. Bom, beleza. A gente sabe também a potência elétrica, né? Que a potência elétrica ela é definida como energia, né? Nesse caso, trabalho, sobre o tempo. Potência é calculada como sendo DDP vezes a corrente. É uma das formas que a gente pode utilizar para calcular a potência elétrica. Então, epsilon vezes a corrente induzida, potência elétrica desse circuito, tem que ser igual trabalho, que é a corrente induzida, vezes a variação do fluxo sobre o tempo. Aqui, corta a corrente induzida, que é igual nos dois casos, e eu chego na lei de Faraday, que diz que a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo no tempo. Olha só que maneiro. Para eu ter força eletromotriz induzida, fé induzida, eu preciso variar o fluxo magnético. Só que, lembra quando a gente falou aqui em cima sobre a direção, né, dessa corrente elétrica, dessa corrente induzida, que é contrária, né, ela vai ter uma direção tal que vai gerar um campo magnético contrário ao campo indutor, ou seja, aquela nossa lei de Faraday ela está incompleta, ela não está completa. Falta aqui um sinalzinho de menos. Porque então essa lei aqui ela define o módulo da força eletromotriz. E aí Lenz complementa isso, dando também o sentido e a direção, né, da corrente elétrica. Então a corrente elétrica tem que ser tal que vai gerar um campo magnético contrário ao campo indutor. E aqui está a lei completa, né? Essa aqui é a lei de Faraday-Lenz. Beleza? Aparece aqui esse sinalzinho de menos. Vamos continuar. Aqui eu separei, se não me engano, 2 ou 3 casos aqui para a gente discutir, porque são importantes. Aqui eu determinei essa força eletromotriz de uma maneira genérica. Aqui eu vou determinar a força eletromotriz nesse caso, que é um caso que aparece bastante aí nas provas. Peguei aquela mesma situação do condutor retilíneo, né, deslizando sem atrito, e ele tem uma certa velocidade aqui, né? Essa barrazinha tem uma velocidade que está se movimentando nesse circuito. De tal maneira que a gente viu que a gente pode calcular o fluxo magnético, nesse caso, como sendo B e L T. Né? B e L, que é a força magnética, desculpa, né? Não é esse aqui não, o fluxo não. O fluxo, isso aqui é o trabalho, né? Esse aqui é o trabalho da força magnética, mas o fluxo é B vezes A. Né? Então eu vou simplesmente pagar aqui. O fluxo ele é B vezes a área. E essa área aqui é a área varrida, né, aqui nessa situação, que é D vezes L, ou L vezes D. Isso aqui vai ser igual a B vezes L vezes D. Certo? Porém, como eu tenho a velocidade nesse caso, velocidade vezes tempo vai me dar a distância percorrida por essa barra, essa distância D. Então, velocidade, onde velocidade vezes ΔT é igual ao D, né? Velocidade vezes o tempo que a barra leva para sair dessa posição e chegar nessa posição, certo? Vai me dar a distância percorrida. Então eu tenho que o fluxo magnético, ou melhor, essa variação do fluxo magnético, né, porque aqui é um ΔA, vai ser dada por B, L, V, ΔT. Passo o ΔT dividindo, né? ΔΦ sobre ΔT, BLV. Isso daqui é o módulo
da força eletromotriz, né? Então, tenho que a Fê induzida em módulo é o BLV. Bem tranquilinho, né? Nada muito absurdo aqui nesse caso. E, por fim, se a gente estiver variando o ângulo aqui, beleza. Porra, se eu estiver variando o ângulo, a grande dificuldade é que muitas vezes eu não tenho como fazer isso sem ser por cálculo diferencial integral. Então eu vou utilizar a lei, mas falando apenas de um elemento infinitesimal de fluxo. Tá? Então, essa força eletromotriz ela é menos dφ dt, que é a derivada do fluxo no tempo. E a gente sabe que o fluxo ele vai ser dado por BA cosseno θ, onde esse θ é dado por ômega-t. É como se isso aqui tivesse num MHSzinho. Não sei se vocês já viram aqueles espetos de churrascaria que eles ficam girando sozinho. Ele fica aqui, ó, girando sozinho, automático. Então é tipo isso. Só que em vez de ser um espeto de churrasco, vai ser uma espira condutora e ela vai ficar girando ali com uma velocidade angular constante. Da maneira que esse θ é um ômega-t. Então eu vou substituir aqui. E aí eu vou ter que a nossa força eletromotriz vai ser menos ddt de BA cosseno de ômega t. Bom, a única parte aqui dentro que depende do θ é o cosseno. Então, a única coisa que eu tenho que derivar é o cosseno. E aqui tem uma regrinha da cadeia. Derivada do cosseno é menos seno, só que eu tenho que derivar também o que está aqui dentro, que dá ômega, né? Derivada de ômega t, que é ômega. Como eu tenho esse sinal de menos aqui, vai ficar, então, que ε é igual a menos ômega BA seno de ômega t. Esse sinalzinho de menos com menos dá mais. E aí eu tenho que, então, a força eletromotriz é dada por ômega BA seno de ômega t, onde eu posso agora calcular a Fê máxima dessa situação. Né? Basta que o seno de ômega t seja igual a 1. Então, Y máximo é igual a ômega B. Essas aqui são as tensões alternadas, né? Fonte de tensão alternada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta, compartilha e fui. É nóis.